Olá, queridos, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez, né? Continuando a nossa leitura bíblica, né? Estamos aí partindo aí para o finalzinho de Ezequiel, né? São poucos versículos agora que a gente vai se encontrar, né? Com Ezequiel aqui. E depois já vamos entrar, hoje ainda já vamos entrar em Daniel, né? E também encerrar em Daniel. E Israel vai retornar, né? Após isso, Israel retorna para a terra, para aquilo que o Senhor prometeu já, profetizou sobre eles, né? E já deixa aí tudo preparadinho, deixa tudo separado, para que nada te atrapalhe nesse momento e você desfrute daquilo que o Senhor vai falar. E aí a gente vai seguir o nosso tempo de leitura, né? Desafiados pelo Senhor a cumprir tudo, a leitura inteira, né? Esse ano de Gênesis a Apocalipse, né? Em meio a nossa, às vezes, a nossa intensidade em tantas outras coisas, o Senhor nos pediu um tempo, né? Nos pediu um tempo para que a gente parasse. E esse tempo é o tempo mais importante, né? Parar para ouvir o Senhor, parar para ler sobre Ele, parar para entender quem Ele é. Isso é a parte mais importante do nosso dia, da nossa vida. E nós devemos fazer com verdade, com intensidade, né? Então, vamos lá, vamos cumprir aquilo que o Senhor tem nos chamado a cumprir, né? Vamos nos desligar um pouco desse mundo corrido, dessas loucuras do dia a dia e vamos sossegar, né? E ouvir o Senhor, entender aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado, Pai, por mais esse dia, por mais essa oportunidade. Obrigado, Senhor, por mais esses textos. Obrigado, Senhor, por mais a tua revelação sobre nós. Continue falando conosco. Continue nos colocando nesse lugar, Senhor, de nos derramarmos perante o Senhor e ouvir aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Pai, nos conduza e nos leva por esse caminho, Senhor. Nos perdoa, Senhor, pelas vezes que nós temos nos preocupado mais com outras coisas e menos com a Tua palavra, Senhor. E que possamos ser intencionais, ó Deus, em entender aquilo que o Senhor tem para nós, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos lá? Agora a gente vai para Ezequiel 47, um texto lindo, né? Maravilhoso, daquilo que o Senhor tem para nós, né? Vamos lá? O homem levou-me de volta à entrada do templo e vi águas saindo debaixo da soleira do templo e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. As águas desciam debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar, e ele não me levou para fora pela porta norte, e conduziu-me pelo lado de fora até as portas externas que dá para o leste. A água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão, e enquanto ia mediu 500 metros, e levou-me pela água que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água que chegava ao joelho. Mediu mais 500 e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 500, mas agora um rio que eu não conseguia atravessar, porque as águas haviam aumentado e era tão profunda que só podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. E ele me perguntou: Filho do homem, você vê isto? Levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. Ele me disse: Esta água flui da direção da região situada a leste e desce até Arabá, onde está no mar. Quando de água flui para lá, não, perdão, gente. Quando deságua no mar, a água ali se saneia. Por onde passar o rio haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio flui, tudo viverá. Pescadores estarão ao longo do litoral, desde Engedi até Englaim, e haverá locais próprios para estender as redes. Os peixes serão muitos tipos, como os peixes do mar grande.
mas os charcos e os pântanos não ficarão saneados, serão deixados para o sal. Árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio. Suas folhas não murcharão e os seus frutos não cairão. Todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas. Seus frutos servirão de comida e as suas folhas de remédio. Assim diz o soberano Senhor: estas são as fronteiras pelas quais você deve dividir a terra como herança entre as 12 tribos de Israel, com 2 porções para José. Vocês a dividirão igualmente entre elas, visto que eu jurei de mão erguida que daria aos seus antepassados. Esta terra se tornará a herança de vocês. Esta é a fronteira da terra. No lado norte, ela irá desde o Mar Grande, indo pela estrada de Etlon, passando por Lebo Hamat até Zedade, Berota e Sibraim, que fica na fronteira entre Damasco e Hamat, e indo até Hazar e Hatikon, que fica na extremidade de Hauran. A fronteira se estenderá desde o mar até Hazar e Enã, e ao longo da fronteira do norte de Damasco, com a fronteira de Hamat ao norte. Essa será a fronteira norte. No lado leste, a fronteira irá de Hauran e Damasco, ao longo do Jordão, entre Gileade e a terra de Israel, até o Mar Oriental, prosseguindo até Tamar. Essa será a fronteira leste. No lado sul, ela irá desde Tamar até as águas de Meribá, Cádiz, prosseguindo então ao longo do ribeiro até o Egito, até o Mar Grande. Essa será a fronteira sul. No lado oeste, o Mar Grande será a fronteira até defronte de Lebo e Hamat. Essa será a fronteira oeste. Distribuam essa terra entre vocês de acordo com as tribos de Israel. Vocês a distribuirão com herança para vocês mesmos e para os estrangeiros residentes no meio de vocês. E tenham filhos. Vocês os considerarão como israelitas de nascimento, junto com vocês, e eles deverá ser designada uma herança entre as tribos de Israel, qualquer que seja a tribo na qual o estrangeiro que instale ali. Vocês lhe darão a herança que lhe cabe. Palavra do soberano, o Senhor. Ezequiel capítulo 48. Estas são as tribos relacionadas nominalmente na fronteira norte. Dan terá uma porção. Ela seguirá a estrada de Etlon até Lebo Hamat, Hazar, Enã e a fronteira norte, vizinha de Damasco, próximo de Hamat e Farão, parte dos limites desde o lado leste até o lado oeste. Aser terá uma porção. Esta margeará o território de Dan do leste a oeste. Naphtali terá uma porção. Esta margeará o território de Aser do lado a leste ao oeste. Manassés terá uma porção. Esta margeará o território de Naphtali do leste ao oeste. Efraim terá uma porção, e esta margeará o território de Manassés do lado leste ao oeste. Ruben terá uma porção, e esta margeará o território de Efraim do lado leste ao oeste. Judá terá uma porção, e esta margeará o território de Ruben do lado leste ao oeste. Margeando o território de Judá do leste ao oeste, estará a porção que vocês apresentarão como dádiva sagrada. Terá 12,5 km de largura, e o seu comprimento do leste ao oeste equivalerá a uma das porções tribais. O santuário estará no centro dela. A porção sagrada que vocês devem oferecer ao Senhor terá 12,5 km de comprimento e 5 km de largura. Esta será a porção sagrada para os sacerdotes. Terá 12,5 km de comprimento do lado norte, 5 km de largura do lado ocidental, 5 km de largura do lado oriental e 12,5 km de comprimento do lado sul. No centro dela estará o santuário do Senhor.
pertencerá aos sacerdotes consagrados, os zadoquitas, que foram fiéis em me servir, e não se desviarão, como fizeram os levitas, quando os israelitas se desviaram. Será um presente especial para eles da porção sagrada da terra, uma porção santíssima margeando o território dos levitas. Ao longo do território dos sacerdotes, os levitas, terão uma área de 12,5 km de comprimento e 5 km de largura. Seu comprimento total medirá 12,5 km e a sua largura 5 km. Eles não a venderão nem trocarão parte alguma dela. Essa área é a melhor de todo o território e não poderá passar para outras mãos, porque é santa para o Senhor. A área restante, 2,5 km de largura e 12,5 km de comprimento, será para o uso comum da cidade, para casas e para pastagem. A cidade será o centro dela. E terá estas medidas ao lado norte, 2.250 metros, ao lado sul, 2.250 metros, ao lado leste, 2.250 metros, ao lado oeste, 2.250 metros. A cidade terá uma área livre de centro e 25 metros ao norte, 125 metros ao sul, 125 metros a leste, 125 metros a oeste, e que servirá para pasto. O restante da área ao longo da porção sagrada será de 5 km no lado leste, 5 km no lado oeste. Suas colheitas fornecerão comida para os trabalhadores da cidade. Estes poderão vir de todas as tribos de Israel. A porção toda, incluindo a cidade, será um quadrado com 12,5 km de cada lado. É uma dádiva sagrada com a qual tal vocês reservarão. As terras que restarem em ambos os lados das áreas formada pela porção sagrada e pela cidade pertencerão ao príncipe, e elas se estenderão para o leste a partir de 12,5 km de porção sagrada, até a fronteira leste, e para o oeste a partir de 12,5 km até as fronteiras oeste. Essas duas áreas paralelas ao comprimento das porções da tribo pertencerão ao príncipe, e a porção sagrada, inclusive o santuário do templo, estará no centro delas. Assim, a propriedade dos levitas e a propriedade da cidade estarão no centro da área que pertence ao príncipe. A área pertence ao príncipe e estará entre a fronteira de Judá e a fronteira de Benjamim. E a fronteira de Benjamim. Quanto ao restante das tribos, Benjamim terá uma porção, esta se estenderá do lado leste ao lado oeste. Simeão terá uma porção, e esta margeará o território de Benjamim, do lado leste ao oeste. Issacar terá uma porção, esta margeará o território de Simeão, do lado leste ao oeste. Zebulon terá uma porção, e esta margeará o território de Issacar, do leste ao oeste. Gad terá uma porção, e esta margeará o território de Zebulon, do leste ao oeste. A fronteira sul de Gad vai desde Tamar, no sul, até as águas de Meribá, de Cádiz, o território ao longo do ribeiro do Egito, até o Mar Grande. Esta é a terra que vocês distribuirão às tribos de Israel como herança, e serão as suas porções, palavra do soberano, o Senhor. Estas serão as saídas da cidade, começando pelo lado norte, que tem 2.250 metros de comprimento. As portas da cidade receberão os nomes das tribos de Israel. As 3 portas do lado norte serão a porta Ruben, a porta de Judá e a porta de Levi. No lado leste, que tem 2.250 metros de comprimento, haverá 3 portas, e de José, a de Benjamim e a de Dan. No lado sul, que tem 2.250 metros de comprimento, haverá 3 portas, a de Simeão, a de Issacar e a de Zebulon. No lado oeste, que tem 2.250 metros de comprimento, haverá 3 portas, a
a porta de Gade, a porta de Aser e a porta de Naphtali. A distância total ao redor será de 9 quilômetros. E daquele momento em diante, o nome da cidade será O Senhor está aqui. No primeiro dia do primeiro mês do 27º ano do exílio, essa palavra do Senhor veio a mim. Aqui, gente, perdão. Agora, Ezequiel capítulo 29, a partir do versículo 17. No primeiro ano do primeiro mês do 27º ano do exílio, essa palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, o rei Nabucodonosor da Babilônia conduziu seu exército numa dura campanha contra Tiro. Toda a cabeça foi esfregada até não ficar cabelo algum, e todo o ombro foi esfolado. Contudo, ele e o seu exército não obtiveram nenhuma recompensa com a campanha que ele conduziu contra Tiro. Por isso, assim diz o soberano Senhor: vou dar ao Egito ao rei Nabucodonosor da Babilônia, e ele levará embora riquezas dessa nação. Ele saqueará e despojará a terra como pagamento para o seu território. Eu lhe dei o Egito como recompensa por seus esforços, por aquilo que ele e o seu exército fizeram para mim. Palavra do soberano, Senhor. Naquele dia farei crescer o poder da nação de Israel e abrirei a minha boca no meio deles. Então eles saberão que eu sou o Senhor. Aí agora a gente vai para 2 Reis, capítulo 25, o versículo 27 até o versículo 30. No 37º ano do exílio, Joaquim, rei de Judá, no ano que Evil-Merodach se tornou rei da Babilônia, ele tirou Joaquim da prisão no 27º dia do 12º mês. Ele o tratou com bondade e deu-lhe lugar mais honrado entre os outros reis que estavam contra ele na Babilônia. Assim, Joaquim deixou suas vestes de prisão pelo resto de sua vida, comeu à mesa do rei, e diariamente, enquanto viveu, Joaquim recebeu uma pensão do rei. Agora, esse mesmo texto também, com algumas palavrinhas diferentes, está em Jeremias 52, do 31 a 34. No 37º ano do exílio do rei Joaquim de Judá, no ano em que Evil-Merodach tornou-se rei da Babilônia, ele libertou Joaquim, rei de Judá, da prisão, no 25º dia do 12º mês. Ele falou bondosamente com ele e deu-lhe assento de honra mais elevado do que todos os outros reis que estavam com ele na Babilônia. Desse modo, Joaquim tirou as roupas de prisão e pelo resto da vida comeu à mesa do rei. O rei da Babilônia deu a Joaquim uma pensão diária até o dia da sua morte. Amém? A gente ia entrar em Daniel, mas vamos deixar Daniel para amanhã. Hoje o vídeo está saindo um pouco já atrasado por conta de algumas coisas, né? Um material que precisou chegar aqui para a gente e aí acabou atrasando. Então a gente vai fazer um vídeo um pouco mais curto, mas amanhã a gente já volta para Daniel e aí a gente dá seguimento. E provavelmente amanhã a gente conclui, na verdade, né? Amanhã a gente conclui Daniel. Então, para que não fique um vídeo curto amanhã, a gente vai dividir esse vídeo, tá bom? Que Deus te abençoe poderosamente e até amanhã.